Boa noite, gente. Boa noite. Uai, que trem é esse aí? Essa mulher que falou aí agora, hein? Ah, deve ser da gravação. Agora esta chamada estará sendo gravada. É só responder aqui, gente. Tem gente interessada no projeto Secab aqui. Pera aí. Cezinha, você que entrou aí, Cezinha? Tem aí Sérgios Alnot. O que é isso? É uma inteligência artificial que anota tudo que tá falando aí, escreve tudo. Muito bem. Olha, o que é isso? Estamos com a presença de uma inteligência artificial em nosso meio, um corpo estranho. Misericórdia. É, Michael, pensa o quê? Inteligência artificial tá olhando para você nesse instante, hein, cara. Cuidado, hein? Cuidado que a coisa tá olhando para você nesse instante aí onde você tá, cara. É Só, por isso que tem que arrebentar tudo. só captando o que você tá fazendo aí. Cuidado, hein? É por isso que tem que arrebentar tudo. É, fica esperto, meu irmão. Fica esperto. Relaxa, eu sou esperto. Tá faltando o Duque, né? O Chris. Alô? Estão me ouvindo aí, pessoal? Estão, né? Então tá bom. Alô? Estão me ouvindo aí, gente? Tá? Às vezes saiu meio fora aqui a coisa. Sim, tá ouvindo sim. Esperar mais um pouquinho, a gente já retorna. Deixa eu mandar mais uns avisos aqui.
Você quer, cachorro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto o pessoal está entrando aí, vou dar mais uns 3 minutinhos aí, vou dar alguns recados, irmãos. Boa noite para quem chegou aí agora. Bom, nós estamos aí com a nossa agenda semanal, né, orando juntamente com os devocionais da Convenção Batista Nacional, nos 40 dias da campanha de renovação espiritual, né? Você pode acompanhar os devocionais em áudio, eu estou enviando no grupo da igreja, todo dia, né? Começamos na segunda, hoje já enviei o devocional 2, vocês podem ir acompanhando aí e fazendo aí o seu jejum, né? Da maneira que você achar melhor, mas estejam orando, tá? Juntamente com a convenção. Outra coisa é, sabadão, nós retomamos o nosso Café é Verdade, né? Trabalhando ali o assunto especificamente sobre usos e costumes no próximo sábado, e Daniel capítulo 7, nós vamos estudar o capítulo 7 de Daniel. E domingo temos os 2 cultos normalmente, tá legal? Bom, pessoal, um recado que me chegou agora há pouco, eu vinha da igreja para cá, chegou um áudio do irmão do Luiz, cunhado da Janaína, e foi feito os exames no pai do Luiz e deu metástase. Então, assim, o médico não sabe nem mesmo se vai chegar a fazer a cirurgia. Vão tentar dar uma animada nele para tentar entrar com a quimioterapia, mas o médico não sabe se ele tem dias, se ele tem horas ou se ele tem ainda um mês pela frente. O estado está muito grave. Nós oramos por ele, né? Temos orado por ele de domingo, oramos hoje pela manhã no vídeo que eu mandei para o grupo, oramos agora no culto da noite, vamos orar daqui a pouquinho. Então lembre dele nas suas orações, que é uma situação bem delicada. Ele está internado, está recebendo alimentação por sonda, né? Está recebendo todo o tratamento com os medicamentos via soro, né? Mas o estado é bem grave porque o câncer também já pegou todo o pulmão, né? Então vamos estar orando pela vida dele nessa noite aqui, em nome de Jesus. Bom, hoje nós finalizamos semana passada a 1 Coríntios, né? E hoje nós vamos estar dando um intervalinho até entrarmos em 2 Coríntios. Nesse intervalinho eu vou ministrar sobre o Sermão do Monte, tá? A gente vai começar a compreender um pouquinho do Sermão do Monte, só do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e depois a gente segue com a continuidade aí da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Até hoje nós vimos, bem dizer, todas as cartas, né? Um panorama geral das cartas gerais. Nossa, caiu meu celular aqui. Estou tentando equilibrar ele aqui, mas está difícil hoje. Um panorama das cartas gerais nós já tivemos, né? Inclusive foi o nosso seminarista, o Duque, que trouxe para nós. É bom que está fresquinho para ele, né? Está aprendendo tudo isso aí. Vimos também a carta do Apocalipse, né? Do apóstolo João, Apocalipse, já estudamos ela
capítulo, versículo a versículo. Provavelmente eu faço essa série do Apocalipse ou no fim do ano agora, no mês de dezembro, ou no mês de janeiro. Ainda estou estudando uma possibilidade, né? Tem bastante gente que me aborda perguntando, né? E que quer ouvir, algumas querem reouvir, né? Para a gente fazer esse estudo, mas aí eu vou fazer via culto, né? Já vimos a carta de 1 aos Coríntios, vimos vários temas, né, específicos já por aqui, pelo classe A, e terminamos na semana passada 1 aos Coríntios. Eu quero terminar a 2 aos Coríntios depois e já entrar na perspectiva de Romanos. Eu tenho estudado Romanos toda sexta-feira num GPS, né, num grupo pequeno. Estou para finalizar, faltam 2 ou 3 capítulos para finalizar a carta aos Romanos, num estudo exaustivo até, né, porque alongado, né, já vem de talvez cerca de 3 meses que a gente está meditando aí, capítulo a capítulo, versículo a versículo, mas é uma das cartas, assim, uma das mais importantes. Eu preguei um pouquinho no domingo sobre Romanos capítulo 12, fiz a exposição de todo o texto, né, do capítulo 12 ali no culto, mas vale a pena porque em Romanos encontram todas as doutrinas fundamentais das Escrituras. É bom compreender aquilo lá, né, com urgência, principalmente nos dias de hoje, que a coisa está tão sincrética, né, tão misturada, tão, enfim, banalizada também, né? Então nós precisamos compreender um pouquinho da carta de Paulo aos Romanos e vamos estudar via classe A. Então nós temos pela frente aí, terminando aqui as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né, 5, 6 e 7 de Mateus, aí a gente volta por 2 Coríntios, vamos estudar toda a carta e em sequência vamos entrar em Romanos, tá? De Romanos aí faremos uma via sacra histórica pelo livro de Atos. Então temos aí programado para o classe A 2 Coríntios, Romanos e Atos. Certo, pessoal? O legal de estudar Atos é porque a gente pode compreender o início dessas igrejas, né, de Éfeso, de Filipenses, de Colossenses, de Tessalonicenses, até mesmo a questão da controvérsia de Filemon, né, que era membro da igreja de Colossenses, aquela divergência que tem, né, com Onésimo, né? Então, Paulo vai tratar isso também. Você começa a perceber essas igrejas nascendo ali nas missões, né? Nas 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, nós temos aí pela frente alguns estudos muito bons para fazer. Certinho, meus irmãos, nós vamos aqui orar para iniciar novamente. Sejam bem-vindos aí, né? Boa noite a todos. Vamos ter um tempo para orar aqui e iniciar esse momento para estudarmos um pouquinho as bem-aventuranças, começando em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos porque podemos iniciar o dia na tua presença e finalizá-lo na tua presença, Senhor. Obrigado pelo tempo que já tivemos hoje no culto de oração e o estudo ali de Isaías 43 e 44, trazendo também na perspectiva e aplicação para os dias de hoje. Passamos ali um pouco pela história dos avivamentos da igreja. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Ó Deus, e neste momento nós consagramos o classe A e o estudo de hoje, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nesse aprendizado, e não somente no aprendizado, mas na aplicação, na prática de vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos este momento ao Senhor. Toma a vida dos irmãos que estão comigo nesse instante. Ó Deus, guardando, Senhor, o seu coração, que toda a atenção agora seja voltada à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, eu te agradeço, Senhor. Amém. Vamos lá então, pessoal.
no nosso estudo aí de Mateus capítulo 5. Vamos fazer um paralelo, né, porque há também a visão do Evangelho de Mateus acerca do Sermão do Monte, uma visão um pouco mais sintetizada e alguns pormenores que entendemos no Evangelho de Lucas, né? Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, né? Que tem ali as suas semelhanças, alguns detalhes que autores priorizaram, enfim. E caiu meu celular aqui de novo, que está difícil dele parar aqui. Hoje tá uma luta aqui dele parar. Eu preciso comprar um negócio, um pedestal que segure ele. É que eu não penso em tecnologia, não penso em comprar essas coisas também. Mas tá bom. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Quero aqui de antemão lembrar o propósito dos quatro evangelhos. Eu ia falar isso antes de cair o celular. Lembrando então que Mateus, ele tem aquela mentalidade de falar de Jesus na perspectiva de reino e de rei, de reinado. Então, por várias vezes no texto de Mateus, nós vamos ouvir a palavra reino, rei, né, o estabelecimento do reino, enfim. O Evangelho de Marcos traz na perspectiva de Cristo no sentido servil, de servo, tanto é que você fica até cansado de ler o Evangelho de Marcos, porque é uma coisa atrás da outra acontecendo, as realizações de Cristo, os milagres de Cristo, a peregrinação de Cristo, Cristo servindo aqui, servindo acolá. Aí nós temos a perspectiva de Lucas, que é uma perspectiva do Jesus homem, né, a humanidade de Jesus. Já em João, que aí ele sai da categoria de sinótico, né, de semelhante, porque ele traz a revelação de Jesus como Deus. Então, os evangelhos têm ali esses propósitos, né, de Mateus, Jesus como rei, de Marcos, Jesus como servo, de Lucas, Jesus como homem, e de João, Jesus como Deus. Tá joia? Dito isto, vamos ao texto, lembrando que eu vou voltar um pouquinho no capítulo 4, verso 23. Vamos lá, então. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, doenças entre o povo. Vamos lembrar aqui que Jesus foi batizado no Jordão, foi levado ao deserto, ali foi oferecido todo tipo de coisa boa para ele, né? Satanás ofereceu ali dinheiro, ofereceu pão, ofereceu fama, ofereceu, enfim, um mundo para ele, né? Todas as coisas que hoje o ser humano costuma buscar, né? Aquilo que Satanás ofereceu, hoje o ser humano costuma buscar. Jesus negou a todas essas ofertas porque Jesus tinha uma missão. A missão era a sua própria vida na cruz do Calvário, a missão era a pregação das boas novas, que está acima de todo valor ou conquista que a gente possa querer, desejar, imaginar ou sentir. A missão é a própria vida do crente, a missão define o próprio crente, né? A missão está acima de tudo na vida de um crente. Assim foi com Jesus, assim foram com os apóstolos, assim foi com os pais da igreja e sucessivamente na história da igreja. O cristianismo, o cristão, traz em si, nasce em Jesus e já nasce em Jesus com a missão de pregar, de batizar, de ensinar, né, de viver debaixo dos fundamentos dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão, segundo Atos 2, 42 ao 46. Então aqui, Jesus já tinha passado pelo batismo, já tinha passado pelo batismo, pelo deserto, já tinha se revelado na sinagoga de Nazaré, os irmãos devem se lembrar disso, né, que ao pregar e ler o texto de Isaías 61, né, ele diz que então hoje se cumpriu as escrituras e tem todo aquele bafafá que acontece e ele tem que sair de lá rapidinho, né, e ele começa então a exercer o seu ministério.
em Atos capítulo 10, verso 38, sintetiza essa ação dizendo que, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? E aqui então nós vemos esse momento, né? Jesus foi, versículo 23 do capítulo 4, por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. É importante notar que se a gente voltar na história, e quando nós trabalhamos na teologia, a tipologia, né, e olhamos para a vida de Moisés, Deus se manifesta através de Moisés com sinais poderosos e miraculosos para assim atrair a atenção de um povo que já estava no paganismo. Israel havia se moldado às práticas politeístas do Egito. Né? Então Deus se manifesta com poder, com grandeza, destruindo os deuses, né, do Egito, né? E exercendo domínio sobre a natureza, controlando, né, as pragas, pondo e tirando, conforme declarava o profeta Moisés, né, segundo a vontade de Deus, e depois com sinais miraculosos enquanto peregrinavam, uma peregrinação muito maior do que poderia ser geograficamente, se tornou muito mais extensa. Claro que por onde ele passava revelava-se o seu poder para os demais povos, andar mais para se apresentar mais a mais povos. Né? Deus assim o fez, e enquanto peregrinaram pelo deserto, sinais miraculosos, água que brotou de rocha, maná que desceu do céu, de dia uma nuvem, à noite o fogaréu que protegia o povo, enfim. Assim também, Deus está se manifestando no Cristo, né, encarnado aqui, o Messias, né, com sinais, prodígios e maravilhas, porque a nação de Israel, né, o povo de Jerusalém, estava vivendo um tempo de corrupção religiosa, de corrupção política, de imoralidade crescente por causa dos costumes que foram vinculados de gregos e romanos, que o tempo todo, tanto os costumes quanto as próprias crenças religiosas de romanos e gregos vertiam imoralidade, né? Os cultos pagãos de prostitutas cultuais, enfim, e todas essas coisas permeavam o mundo, né? Quando Jesus se manifesta, e se manifesta, portanto, assim como Deus se manifestou no Egito, Jesus se manifesta, né? Deus encarnado com sinais, prodígios e maravilhas, atraindo grandes multidões. E diz o texto no versículo 24, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então, tanto do norte, né, região da Galiléia, tanto do sul, região de Jerusalém, tanto da Transjordânia, né, além do Jordão, todos foram atraídos para o Deus manifesto em carne, né, muito parecido com o que aconteceu na diáspora do povo do Egito, na saída do povo do Egito, né? E aqui passam a seguir a Jesus, né, passam a crer em Jesus, muitos deles, alguns iam por outros interesses. Então, diz o versículo, no versículo 1 do capítulo 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Bom, então aqui nós temos a classe completa, né? Temos os futuros professores, se é que podemos dizer assim, que eram os discípulos, né? Futuros apóstolos, que seriam os que fundamentariam a doutrina da igreja. Né? Não é à toa que em Atos 2,42 diz que a igreja, então, passa a viver debaixo dos ensinamentos da doutrina dos apóstolos. Então aqui, os futuros professores, apóstolos, né? As colunas que Paulo chama da igreja,
né, que estavam fundamentados em Cristo, estão ali sentados para aprender, e também toda uma multidão, esta que o seguia, também se reúne neste monte. Então, Jesus começa ali o seu primeiro sermão, né, diante de uma plateia, né, bastante eclética até. Tinha ali judeus, tinha curiosos, gentios, tinha os religiosos fariseus, que o tempo todo queria ver onde isso ia dar e já programavam matá-lo, e tinha ali os seus chegados discípulos que ele, pouco antes, no capítulo 4, a partir do verso 16, 18, ele começa a chamar alguns discípulos já, né? Então vamos lá para as lições de Jesus nesse contexto todo conturbado, né? Diz assim então o texto, verso 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Já começa a chocar aqui o sermão de Jesus, né? Aqui ele diz: bem-aventurados os pobres em espíritos. Algumas traduções um pouco menos objetivas trazem a palavra humilde, mas a força da palavra é pitokos, né? Que significa pobre de mendicância, pobre de grande miséria, né? De total escassez. Essa que é a ideia da palavra. Humildade vai se usar mais propriamente no verso de capítulo, no verso 5 do capítulo 5, provavelmente a gente vai ver isso se der tempo hoje, né? Mas ali diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Lembre-se que Jesus está contemplando agora uma multidão, e grande parte dela, e o objetivo primário de Jesus é alcançar judeus com a pregação. Afinal de contas, a história da redenção começa em Abraão, que forma o povo hebreu, e das 12 tribos, né, a tribo de Judá, né, da onde viria o Messias, então, consequentemente, os judeus, né? Nós temos, portanto, essa mensagem objetiva para os judeus, e aqui nós temos judeus, um povo que foi negligenciado pelo seu governo, se a gente pode dizer assim, teocrático religioso, né? Os fariseus pensavam em si, se enriqueciam com as entradas e ofertas do templo, e pouco pastoreavam o seu rebanho, e quando pastoreavam de forma ilícita, de forma autoritária, né? Então nós estamos num tempo de grande injustiça aqui. Há judeus famintos, há judeus sedentos por justiça, que a gente vai ver isso, e há judeus pobres aqui. Mas é interessante porque Jesus toma essa situação social e transfere para uma condição espiritual. Porque quando nós pensamos em pobreza, nós pensamos em dependência. Primeiro, o pobre nada pode fazer por merecer, porque ele não tem estrutura alguma. Ele depende de um favor social, de uma ação do Estado, ou ele depende de um favor pessoal, humano. Então, ele pede. Então, ele vai bater de porta em porta para angariar um alimento, para angariar um pequeno bico, um pequeno serviço, para ganhar aquele pão de cada dia duro, né? Então, para o pobre, os olhos não se voltam, né? É alguém extremamente dependente, que aprendeu a depender por causa da miséria em que vive. Nós voltamos os nossos olhos agora para a condição do ser humano. Fora de Cristo, é assim que nos encontramos. Quando reconhecemos a nossa miserabilidade, ou seja, a condição
que fomos colocados por causa do pecado de Adão, ou seja, em Adão todos morrem, ou seja, o salário do pecado é a morte, ou seja, que a natureza humana é depravada, é pecaminosa por causa de Adão, nós estamos numa condição de extrema pobreza e necessitamos de um favor. Então, quando reconhecemos o nosso estado, ao nos ser apresentada a palavra de Deus, né, ao nos ser apresentado Jesus vivo, poderoso, gracioso, amoroso e perdoador da palavra de Deus, a Ele recorremos, a Ele nos entregamos, para que, quem sabe dele, do seu coração, encontremos misericórdia. Então, quando nós nos reconhecemos pobres, nós recorremos, e recorremos a Cristo. Cristo está pronto a nos receber. Cristo está pronto a derramar o seu perdão e graça. Quando ouvimos a palavra de Deus, por ela somos convencidos por intervenção do Espírito Santo, então nos rendemos a Cristo confessando os nossos pecados. Esse é o maior sinal de miserabilidade do ser humano, esse é o maior sinal de pobreza da alma do ser humano, né? Quando ele denuncia a sua condição em reconhecimento do seu pecado, em quebrantamento, em contrição de coração. Portanto, na continuidade, né, o pano de fundo social, Jesus era um pregador assim excelente, né? Perfeito. Ele observa a condição da multidão, né, a condição social, o desamparo religioso, e ele puxa essa condição social comparando ao estado da alma de um pecador que é pobre, é miserável. E a este pecador que reconhece o seu estado e se achega a Jesus Cristo, diz ele aqui, pois deles é o reino dos céus. Pois deles é o reino dos céus. Fazendo um contraponto, vamos para Lucas, irmãos, no capítulo 6. Vamos fazer um pouquinho a leitura da narrativa de Lucas acerca do Sermão do Monte. Lucas, capítulo 6. Deixa eu achar aqui. A partir do verso 20. Lucas 6, a partir do verso 20. Deixa eu encostar um pouco a porta, que está um outro som entrando aqui. Eu encosto a porta, gente, o Tobias, meu cachorro, vem e abre a porta. Impressionante. Ele está quieto, está brincando com a bolinha, ele vem aqui e ele abre a porta. 6, verso 20. Eu falei o quê? Tobias é o patriota. Olha, estou ressuscitando outro cachorro aqui. 6, verso 20. Olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres. Note que Lucas traz pessoalidade na narrativa. Jesus traz pessoalidade e traz identificação com o seu público, né? Por isso que a gente trabalha esse conceito de Lucas como o Jesus humano, homem, né? Ele olha, ele fala, olha, vocês, né? Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem ao reino de Deus. Agora notem comigo, em contraponto, né, no versículo 24, 6, 24. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês, que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês, que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Veja, portanto, que é um contraponto, né? Aqueles que deveriam amparar os pobres se omitiram, né? Não somente, lembre-se, a condição social agora foi chamada, né, foi usada como uma metáfora para descrever
a condição espiritual. A religião, os religiosos, os fariseus, né, desamparou este povo, desamparou o seu próprio povo na miséria de sua alma. Os poderosos e ricos financeiramente desampararam, agora sim, os pobres em condição social, se omitiram. Mas em Jesus, o pobre, o miserável na alma, o pecador, ele é recebido, ele é abraçado, ele é amparado com graça, ele é amparado com amor, ele encontra misericórdia. O sozinho, o solitário, pecador, abandonado, agora em Cristo ele encontra uma família que também se sabe se identificar com a sua dor, pois estava no mesmo estado. É maravilhoso a maneira como Jesus começa o Sermão do Monte, seu primeiro discurso para uma plateia grande, né? E ali Jesus já traz esse primeiro choque de realidade. Ele pega toda a condição social que havia, a negligência social que havia, a injustiça que havia, e ele transporta para a dimensão do coração e da alma. O pobre de espírito, o pobre em espírito, Mateus capítulo 5, verso 3. Deles é o reino de Deus. Porque o pobre buscará legitimamente, o pobre, o necessitado na alma, buscará legitimamente o favor de Cristo, sabendo que por mais que ele tente fazer alguma coisa, tudo lhe é contrário, será demérito, se não for a graça e o favor de Cristo, né, para nos encontrar. Então, o início do Sermão do Monte já tem muito a nos ensinar. Não sei se você já havia parado para meditar na profundidade desse ensino de Jesus. Um outro ponto agora, ele parte para o verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pemphel, a palavra aqui no grego, que é lamentar, é prantear, é em súplicas lamentar. É aquele que sofre, né, em lágrimas, necessitando de um consolo. Então, se o primeiro ponto, né, havia a pobreza espiritual, esta pobreza transforma-se em lágrimas e é necessário um consolo, né? Os que choram, os que sofrem com a miséria da alma, com a dor na alma, com a solidão da alma, com a angústia da alma, angustiados pela pecaminosidade, angustiados na necessidade de um perdão, os que choram porque não podem, com a força do braço, mudar os rumos da sua vida, os que choram porque estão desamparados também socialmente, porque estão desamparados também pela religião, os que estão sofrendo, os que estão enfermos, choram. E Cristo os chama para ele, dizendo que eles serão consolados. Eles serão consolados. Faz nos lembrar de um salmo, né? Se não me engano, deixa eu só abrir aqui. Estava agora pensando nessa explanação. No Salmo 126, verso 6, diz assim: aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Né? Aquele que sai em prantos na presença de Deus, aquele que sai chorando para angariar favor, para angariar consolo. Em Cristo ele é alimentado, em Cristo ele é nutrido, em Cristo ele é amparado. Tanto é que quando Jesus estava numa conversa com os discípulos, havia ele saído do contexto da ceia e estava a caminho do Getsêmani. Chegando no Getsêmani, desenvolve-se ali na visão do Evangelho de João, no capítulo 13 ao 16,
né, desenvolve-se ali um diálogo, e Jesus fala, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei um outro Consolador, né? Jesus nos traz, Jesus nos providencia o consolo na pessoa do Espírito Santo. Um outro ponto, pertinho aqui de Mateus 5, vamos ali em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28, essa tradicional leitura que certamente você já ouviu, já fez, já pensou sobre ela. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Portanto, os pobres encontram o reino de Deus, ou seja, do monturro, né, do lixo, ele levanta o abatido e o faz assentar entre príncipes. O pobre que não tem uma residência, que não tem uma família, que não tem nada, agora é colocado em situação de reino, de príncipe. O que chorava, abatido na alma, encontra consolo, encontra parácleo, né, ali no grego, que vai nos chamar a atenção para esse consolo, vem de paráclito, da ação do Espírito Santo, né? O consolo vai muito além de um afago. A palavra consolo é que o que chora encontrará paráclito, porque ali encontra justiça, encontra amparo. Na pessoa do Espírito Santo, ele é o nosso advogado. Paráclito, a palavra mais forte para paráclito é aquele que advoga, né, que assume a causa do amigo em justiça, né? E claro que isso traz consolo, no sentido de que eu não estou sozinho em minhas lutas, que eu não estou desamparado, pelo contrário, há alguém ao meu lado, lutando por mim. Em Romanos, capítulo 8, nós aprendemos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Temos o Espírito Santo como intercessor na terra, temos Jesus que intercede por nós diante do Pai nos céus. Estamos muito bem regados, né, de oração, de fortalecimento, de consolo. Logo, aquele que chora encontra consolo em Jesus Cristo. É um sermão que nos chama a pessoa de Cristo. É Cristo olhando para todos os que ali estavam e chamando-os para Ele. Olha que coisa linda, meus irmãos, se a gente pensar na grandeza só desse capítulo 5, né, em cada verso nós poderíamos falar muitas coisas, né? É que aqui o tempo corre, né? Versículo 5 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, interessante essa palavra aqui, ou os mansos, né? Agora sim, entra a palavra praus, né, que denota humildade, mas no sentido de gentileza, de ser brando na conduta, né? Então diz aqui, bem-aventurados os humildes. A palavra bem-aventurados, no grego, malakaios, né? Ela aponta, significa aquele é feliz aquele que, né? Então a felicidade, né? A felicidade na pobreza, a felicidade no choro, porque a felicidade na pobreza é o próprio Cristo, a felicidade no choro é o consolo, a felicidade do humilde, que é brando, que é gentil, né, diz respeito que ele receberá a terra por herança. Note, irmãos, é muito interessante esse caminhar de Jesus, porque ele começa no abatimento e logo você vê que vai sendo robustecido a sua mensagem. Começa na pobreza, passa pelo choro e agora está na humildade, num coração brando, que já responde à vontade de Cristo, que já responde ao caráter de Cristo. Cristo é manso, é humilde, ele fala lá em Mateus, acabamos de ler, no capítulo 11, verso 29, né, que eu sou manso e humilde de coração. Então aqui, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Logo,
Não há lugar na terra por herança, e essa terra por herança nós sabemos que não é aqui, né? Essa herança que nos espera é lugar de corações humildes, ensináveis, quebrantados. Não há lugar para arrogantes lá. É o contraponto de Lúcifer, né? O Lúcifer quis se colocar, segundo a visão de Ezequiel no capítulo 28, como aquele arrogante que de forma alguma aceitará menos do que se tornar um Deus. Lúcifer queria se tornar um Deus, alguém adorado. Ali ele faz até um paralelo, Ezequiel faz um paralelo com a pessoa do rei de Tiro e Sidom, para descrever o caráter de Satanás que foi revelado. Logo, nos céus não há lugar para arrogância, para soberba. Aliás, a importância de estudar Romanos, uma delas é essa, que nós nos descobrimos todos, sem exceção, todos os homens, toda a humanidade se descobre nivelada no pecado, nivelada na morte, nivelada na condenação, nivelada na distância de Deus, niveladas em oposição a Deus, mas também em Cristo, niveladas como cordeiros de Cristo, niveladas como nova criatura, né, niveladas como uma vida espiritual agora, né, não há lugar para melhor nem para maior, né, há lugar para iguais, né, diferentes apenas nos dons e funções para que o corpo funcione como precisa funcionar, para que a igreja funcione como ela precisa funcionar. Portanto, são felizes os humildes, porque eles herdam a terra prometida. Estão aptos para viver nos céus. Esse é o coração que Cristo promove, né? Na pobreza, então, nós encontramos um reino, né? Não tínhamos um lar, éramos escassos de coisas, escassos de valores, escasso de pessoas, e agora nós temos um reino, né? Efésios capítulo 2, verso 6, fala que ele nos entronizou, nos fez assentar, se referindo à igreja, né? Ou seja, ele deu autoridade para a igreja em seu reino. Perspectiva de Mateus, reino, né? Os que choram, então, são consolados, e os humildes herdam a terra. E aí ele vai dizer, no verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Talvez esta característica era a prioritária ali, a olhar para aquela multidão. Nós tínhamos a injustiça no aspecto do Império Romano, que cobravam os impostos de maneira terrível, não muito diferente, né? Nos dias de hoje, no governo de hoje, né? O que não falta é imposto, né? O preço dos alimentos, o preço das coisas, o preço dos eletrônicos, no meu caso, né, o preço dos instrumentos, né, e o preço dos livros para estudos teológicos absurdamente caros, deram um salto, assim, eu consumo muito livro, leio bastante livros, estou sempre comprando, né, e de um tempo para cá foi exorbitante, perdeu a vergonha na cara, né? Então, lá também eles sofriam com os impostos, chegaram até para Jesus, né, e disseram, você não paga imposto, não? Né? Foram até cobrar Jesus e os seus discípulos, né? Na verdade ali era Jesus e Pedro só que deveriam pagar o imposto por causa que os demais eram menores, né? Então você começava a pagar imposto para o Império Romano, né? A partir dos 20 anos de idade. Então, os demais eram muito jovens quando começaram a seguir a Cristo, né? Então, havia esse conceito do Império Romano em aplicar a injustiça e cobrar valores indevidos e condenar de forma indevida. E os que precisariam ser condenados não eram condenados, né? É muito interessante essa questão, né? Muito parecido com hoje. Mas também nós tínhamos a injustiça da religião, que essa pesava mais, porque era o povo judeu, era o povo que estava ali debaixo das promessas em relação ao Messias e agora estavam diante do Messias, estavam diante de Cristo, não é mesmo? Então, a questão da injustiça religiosa pesava em muito.
era-se cobrado imposto dos judeus em relação ao próprio templo. É aquele imposto que foram cobrar de Jesus, aliás, né? César exigia esse tributo dos judeus para o funcionamento do templo. Então, é aquela coisa, vocês podem funcionar como religião judaizante, desde que se tribute, né, parte dele para mim. Então, paga-se um tributo para o templo que é revertido para César. Essa era a ideia. Então, havia a injustiça que cooperava para todo o desânimo da sociedade dos judeus. Então, aqui, Jesus toma também, mais uma vez, a condição que o cercava, social, vamos dizer assim, e ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele atrai os olhos daquela multidão que era o que mais se tinha, sede e fome por justiça. Agora é interessante que diz que essa sede por justiça eles serão satisfeitos. Ao mesmo tempo em que se esperava uma justiça social em relação do Estado romano, do Império Romano, em relação da religião romana, mas quando o ser humano olha para si mesmo, nós somos injustos. Nós, por nós mesmos, não podemos nos justificar. E justificar esta palavra no sentido de dikaioses, de salvar-se a si mesmo. Porque pela própria Escritura nós já estamos condenados. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos justificação. A sede e fome, né, quando eles olhavam para a questão social, era tanta por justiça, mas Jesus agora vai fazer com que olhemos para nós. Porque a nossa pecaminosidade, o nosso estado de depravação humana, carece da justificação. Vamos fazer uma breve leitura ali, no capítulo 5 de Romanos? Olha que interessante isso, meus irmãos. Eu gosto disso porque nós estamos explanando um texto, né, trazendo a exposição de Mateus 5, ao mesmo tempo, né, que nos dá margem para consultarmos as concordâncias no total da Escritura, né? Para o pastor, para que você veja aí, o pastor não está falando bobagem, né? Capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus quando somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificados aqui dikaioses. Dikaioses é aquele que declara justo. Logo, Jesus é quem nos declara justo por seu sangue na presença do Pai. Quando Deus olha para nós, olha para mim, para você, crente, aqui esta noite, ele vê o sangue de seu Filho Jesus Cristo. E não há como nos condenar. Ele vê a obra sacrificial da cruz do Calvário sobre nós. Cristo declarou-nos justos. Logo, em Cristo, sim, toda fome, toda sede de justiça, né, diante dele, eu sou satisfeito. Por causa dele, eu estou satisfeito. Por causa da sua justiça, eu me encontro satisfeito. Não obstante, bem como a partir da justificação de Cristo em minha vida, também passo a ter ciência e consciência da justiça em relação ao outro e ao próximo. É por isso que, para o cristão, os atos de injustos, dos menores aos maiores, de pequena escala a grande escala, é doído. É doído. Porque nós entendemos o que é justificação. Nós entendemos a questão da importância, da relevância, da justiça de Cristo em nós, por nós, né, feita em nosso lugar. O Cordeiro que foi imolado, que foi morto na cruz do Calvário. E por isso nos torna diante de Deus justo. Nós passamos a ter esse conhecimento, né,
e essa aplicação de justiça social também. Isso acontece no capítulo 5 de Tiago, excelente leitura para se fazer, quando os judeus cristãos estão sendo abandonados nos cuidados e os ricos judeus estão ganhando em cima e escravizando os irmãos mais pobres nos trabalhos. Tiago vai lá e misericórdia, é pesado o que ele diz ali no capítulo 5 de Tiago, né? Nós temos também esse senso de justiça em Atos, né, no capítulo 6, onde quando a igreja se estrutura na doutrina, na oração, na comunhão e na oração, porque ali é a igreja justificada e que tem paz com Deus, né, ela se estrutura socialmente. Então, ali não havia necessitado algum. Ali, no capítulo 6, algumas irmãs começam a reclamar que a assistência não está chegando a elas. Havia a necessidade de uma organização diaconal. Aliás, a gente pensa que diácono é aquele que fica lá na igreja, né, servindo ceia. Não, não, não. A palavra diácono, ela diz respeito àqueles que trabalhavam com a questão de justiça social na igreja. E ali é organizado um corpo de diáconos, incluindo Próculo, Filipe, né, que depois vai pregar ali no capítulo 8, o próprio Estevão, né, são separados ali para fazer esse serviço e atender com os alimentos aqueles que estavam necessitando e com as contribuições necessárias para ajudá-los, pois eram mais pobres. Logo, quando entendemos a justificação de Cristo, que nos salvou, que nos tirou da situação da miséria completa da alma, nós vemos a importância de olhar para o outro com compaixão e mover-se pela causa, pela vida dele. Olha que maravilhoso, irmãos, que ensino que Jesus está nos dando. Então hoje eu vou dar uma estacionada aqui no versículo 6, tá? Olha, avançamos pouco nos versículos, né? Mas muito no conhecimento. Glória a Deus por isso, né? Espero que tenha sido bênção aí. Vocês gostaram, irmãos? Dá um joinha aí quem gostou, né? Rapaz, não vi um joia aí. Misericórdia. Oh, graças a Deus, já saiu igual um monte aí. Só o Sérgio que deu joia, mas tá bom. Espero que vocês tenham entendido aí até o verso 6. Aí, se Deus quiser, próxima semana aqui estaremos para continuar a partir do verso 7. E ainda tem mais algumas coisinhas para eu falar acerca da justiça aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos finalizar aqui orando, tá? Vamos finalizar aqui orando.